Vamos continuar hoje no capítulo 2, versículos 8 ao 11. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Bom, eu falei para vocês que a carta é uma revelação de Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que o livro de Apocalipse é uma incógnita, é algo escondido, mas na verdade é o contrário. O livro de Apocalipse é uma revelação. Ele revela quem Jesus é na sua glória, ele revela as últimas coisas, ele revela o final dos tempos, ele revela o final do diabo, ele revela sobre o anticristo, ele revela sobre a igreja, ele revela sobre os novos céus e a nova terra, ele revela sobre a grande tribulação que vai haver sobre a terra. Ou seja, o livro de Apocalipse, como o nome significa, revelação de Jesus Cristo, que ele aparece a João lá na ilha de Patmos e dá uma palavra para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. E na verdade, essas 7 cartas, elas trazem uma mensagem não só para as igrejas reais daquela época, mas também trazem uma mensagem para mim e para você também. A partir do capítulo 4, vai falar sobre o céu, e o cenário muda. Até o capítulo 4 está falando da vida da igreja aqui na terra. Então estas mensagens servem para mim e para você, para nos preparar para o que vai vir a seguir a partir do capítulo 4. Semana passada eu falei a primeira carta escrita para a igreja de Éfeso, em que a reclamação que o Senhor dá, ou a advertência que o Senhor dá, ele faz os elogios, mas então ele fala: olha, eu tenho porém contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. E faz três coisas que eles precisariam fazer. Fala para eles: olha, lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras, porque senão eu vou vir a vocês e vou remover o candeeiro, vou tirar a igreja desse lugar. Na verdade foi o que aconteceu, que a igreja foi removida da cidade de Éfeso. E hoje há ruínas lá. É claro que com o tempo as igrejas floresceram naquela região, mas aquela igreja foi apagando. Uma igreja que nasceu de uma maneira milagrosa através do apóstolo Paulo, e que passaram por lá Timóteo, e o próprio apóstolo João foi pastor lá também. A segunda carta é para a igreja de Esmirna. Na verdade, essas 7 cartas, alguém que recebeu as cartas foi levando de cidade em cidade. E esse era o roteiro do correio naquela época. A primeira cidade, Éfeso. Em seguida, mais ou menos 70 quilômetros ao norte de Éfeso, ficava a cidade de Esmirna. E, na verdade, esta carta a esta cidade de Esmirna é a menor das cartas aqui no livro de Apocalipse. São apenas 4 versículos falando sobre uma mensagem de Jesus para esta igreja. Não há nenhuma
mensagem de repreensão a esta igreja. Somente há uma palavra de elogio a esta igreja e de motivação e de incentivo a esta igreja. Esta é uma carta à igreja perseguida. A igreja de Esmirna estava sofrendo uma grande perseguição. Perseguição aos cristãos começou com Nero por volta do ano 64, e agora nós estamos por volta do ano 95, 96, 30 anos depois, e agora o imperador é Domiciano, que foi o pior imperador ali, comparado a Calígula e comparado ao próprio Nero. Mas Domiciano era perverso. O seu irmão Tito, general Tito, que havia destruído lá a cidade de Jerusalém no ano 70, foi o imperador romano, sucedendo o seu pai, que havia morrido. E Tito ficou muito pouco tempo, e depois de 2, 3 anos, o seu irmão mais novo, caçula Domiciano, se tornou um imperador. E ele foi imperador por mais ou menos 15 anos, e ele colocou uma grande perseguição aos cristãos. Ele foi assassinado no ano 96 da nossa era, e um pouco antes de João escrever esse livro de Apocalipse. Na verdade, a perseguição que houve sobre a igreja, as perseguições são ruins aos nossos olhos, as coisas que nós sofremos, porque ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer, você não quer sofrer. Esta igreja, é evidente que os irmãos não queriam sofrer. A gente não é, não, eu gosto do sofrimento. Não, nós não gostamos do sofrimento. Nós oramos para Deus nos livrar dessas coisas, mas na verdade a perseguição acaba purificando a igreja de Cristo, porque no meio da perseguição, aqueles que são hipócritas, aqueles que não são cristãos de verdade, aqueles que não estão dispostos a darem a sua vida, eles, saem fora, eles desaparecem. Na verdade, às vezes, a mim, Edson, pastor, às vezes me incomoda muito mais os elogios que às vezes a igreja acaba recebendo. Às vezes me incomoda muito mais o mundo elogiar a igreja demais e premiar a igreja demais, do que o contrário, do que a igreja ser perseguida. Porque se o mundo nos ama, alguma coisa está errada. Talvez a nossa mensagem não esteja incomodando, talvez a nossa mensagem não seja aquela mensagem que Jesus pregou, porque às vezes a nossa mensagem não é exatamente a mensagem que Deus fala na palavra. Porque aqui na igreja, para a igreja de Éfeso, Jesus falou para eles: arrependam-se. Mas muitas vezes nós não falamos para ninguém se arrepender, e jogamos açúcar. Ao invés de nós sermos sal da terra, nós acabamos sendo açúcar. Então o mundo nos ama, o mundo nos elogia, o mundo nos dá prêmios, e isso às vezes me incomoda um pouco, porque Jesus, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 15, para os seus discípulos, ele fala assim: olha, se o mundo vos odeia, não liguem para isso, porque antes dele odiar vocês, ele odiou a mim também. Na verdade, o mundo vai odiar vocês. O apóstolo João, ele fala: olha, aquele que é inimigo amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Quando fala mundo, queridos, não está falando de natureza, não está falando do sol, não está falando das coisas que Deus criou, está falando do sistema satânico que está por trás das coisas. Está falando de um sistema anti-Deus que está por trás, e que todos nós percebemos isso daí, nós que somos cristãos. Então, esta igreja, na verdade, ela estava sendo perseguida. Paulo havia falado para Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, se alguém quiser viver uma vida piedosa, se vocês viverem uma vida piedosa em Cristo Jesus, vocês vão sofrer perseguições. Então, não tem como. Se você viver para Deus, se você amar ao Senhor, se você servir ao Senhor, vai ter gente que não vai gostar de você, vai ter gente que vai ficar incomodada com a sua vida, com o seu comportamento. Você não faz determinadas coisas que os outros lá no trabalho faz. Você tem uma posição diferente com relação a algumas coisas, você tem princípios morais diferentes, e aquilo às vezes incomoda as pessoas. Então, aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus, ele vai ser perseguido mesmo hoje. Ele vai ser às vezes perseguido veladamente, porque ele ama a Deus. Agora,
O estranho é quando as pessoas nos abraçam demais. Esta igreja aqui, na verdade, ela não havia perdido o primeiro amor. E por causa do seu primeiro amor, porque Jesus era o amor principal desta igreja, eles são condenados, eles são perseguidos, eles são odiados pelos moradores da cidade de Esmirna. Interessante que é o único lugar aqui que fala sobre esta igreja. No livro de Atos, por exemplo, não aparece o nome da igreja de Esmirna, mas esta igreja começou provavelmente em Atos 19, quando Paulo estava pregando na cidade de Éfeso, e a Bíblia diz que por 2 anos ele ensina na escola de um homem chamado Tirano, e a partir dali, a Bíblia fala, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor, alcançou vidas em todos os lugares. Então, evidente que aquelas pessoas que estavam estudando, ouvindo as pregações de Paulo, ficaram inflamados, e muitas pessoas vieram das cidades vizinhas e foram tocadas pela pregação do apóstolo Paulo, e começaram nas suas próprias cidades a se reunirem, e nasceu igrejas em todas essas 7 cidades da Ásia Menor, incluindo a cidade de Esmirna. O versículo 8 fala: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Eu falei para vocês que anjo aqui não é anjo que voa. A palavra anjo significa mensageiro. É evidente que Jesus não iria falar para João: João, escreva uma carta para os anjos. Porque não tem como mandar uma carta para o céu, onde os anjos estão. A palavra aqui é mensageiro. É evidente que esta carta é endereçada ao pastor, ao líder da igreja que está lá naquela cidade, ao líder da igreja que estava em Esmirna. E diz aqui a identificação de quem escreve a carta. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha, ele diz o seguinte: esta carta é escrita por aquele que é o primeiro e o último. Lá no capítulo 1, quando Jesus aparece, ele fala no versículo 17 para João: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, Jesus, que havia aparecido no capítulo 1, se identifica logo no começo, como era naquela época. Por exemplo, hoje a gente não escreve quase carta, né, e-mail, mas quando você escrevia uma carta, você falava ao fulano de tal, e no final da carta você punha o teu nome, quem está escrevendo, Edson Rebustini. Naquela época não, naquela época a carta já era identificada, quem escrevia já identificava de cara: eu Paulo, eu João, e aqui Jesus. Ou seja, ele já se identifica de logo, de quem estava mandando a mensagem era aquele que transcende o tempo, era aquele que era eterno, era aquele que antes de todas as coisas existirem, ele era o primeiro, e quando tudo terminasse, ele seria o último. Ele fala: olha, eu estive morto, aquele que esteve morto, mas eu estou vivo. Então a mensagem é Jesus que está trazendo esta palavra à igreja. Agora, a igreja de Esmirna. A vida era perigosa naquela cidade para os cristãos, porque aquela cidade tinha uma ligação muito grande com Roma, a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna é uma cidade milenar, e ali foi onde foi feito o primeiro templo dedicado a Roma. Como Roma, a César havia colocado Roma como uma deusa, a cidade de Roma. E ali na cidade de Esmirna havia, além de muitos templos, a Epafrodite, a Cibele, a outros deuses, mas havia ali o templo a Roma, ao imperador. O imperador havia recebido um título do Senado de Augusto, de Deus, e os Césares eram adorados como se fossem deuses. E ali na cidade de Esmirna havia uma ligação muito grande com Roma, e havia adoração a César ali. E na verdade, os historiadores falam que na cidade de Esmirna houve execução de massa aos cristãos. Muitos cristãos foram mortos, justamente porque eles não adoravam a César, justamente porque se dizia que César era o Senhor, e os cristãos falavam: não é César que é o Senhor, é Jesus que é o Senhor.
Esmirna significa mirra. Na Bíblia a gente vê algumas vezes mirra sendo usada. Era uma substância tirada de uma árvore espinhosa, era esmagada para sair o perfume. Vocês se lembram que quando Jesus nasceu, os reis magos lá vieram trazendo um presente: ouro, incenso e mirra, um perfume. A mirra também ela era usada no embalsamamento, ela era usada para perfumar o corpo dos defuntos. Quando alguém morria, se levava lá os incensos e se levava mirra para colocar lá no corpo morto. Então, na verdade, a mirra era um perfume que para se criar precisaria ser amassado, esmagado, e na verdade era isto que estava acontecendo com esta igreja, que estava sendo esmagada debaixo da perseguição romana, mas eles estavam firmes, eles amavam ao Senhor. O Senhor era o primeiro amor da vida deles. Na verdade, a perseguição purifica a igreja, faz com que aqueles que não são cristãos saiam fora, aqueles que gostam só do oba-oba, aqueles que só querem servir a Deus pelas bênçãos, aqueles que só querem servir a Deus desde que não tenha nenhum compromisso com a palavra de Deus, aqueles que quando vier uma perseguição ferrenha por causa da sua fé, eles logo abandonam, eles logo desaparecem da igreja. Mas a igreja de Esmirna não, a igreja de Esmirna estava firme e estava no lugar extremamente perigoso para proclamar a sua fé. A cidade de Esmirna era considerada a cidade mais bonita de todas as sete cidades a quem Jesus escreve. Ela era chamada de a coroa da Ásia. A cidade deveria ter mais de 1000 anos. Na época que ela foi ali, há muitos terremotos naquela região e ela foi destruída várias vezes. Ao longo da história foi reconstruída. A nova cidade que havia sido reconstruída em cima das ruínas, nesta época deveria ter uns 400 anos. E ela foi novamente destruída por outros terremotos. Na verdade, a cidade de Esmirna, ela existe até hoje. Lá na Turquia, é a terceira maior cidade da Turquia e hoje tem mais de 4 milhões. Hoje, segundo o censo de 2019, tem mais de 4 milhões de habitantes na cidade de Esmirna, uma cidade bonita, muito populosa. Na verdade, o forte dali era o culto a César. Todo ano, todo cidadão de Esmirna, ele deveria queimar incenso lá no templo dedicado a Roma. E quando ele fazia aquilo como um sacrifício, dizendo que César era Deus e Roma era uma deusa, ele recebia um certificado de que havia feito aquela cerimônia lá. Só que os cristãos evidentemente não faziam isso e não tinham este certificado, e por causa disto, se descobrissem quem não teria um certificado de que adorava a deusa Roma e ao deus César, ele seria perseguido e denunciado e morto e ficava na miséria, ficava na pobreza. Então era uma situação extremamente difícil viver naquela cidade e proclamar a fé em Jesus também. Por isso que Jesus, quando fala com esta cidade, com esta igreja de irmãos que amavam o Senhor, ele começa dizendo uma palavra de encorajamento. Ele diz: eu conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Eu sei do que você está passando. Na verdade, esta palavra conheço tem dois sentidos. Eu conheço no sentido de que eu sei o que você passa, eu conheço todas as coisas, eu vejo as coisas escondidas, eu sei o que você está passando, eu sei do choro, eu sei das perdas, eu sei do abandono que você sofre, eu sei aquilo que as pessoas não sabem, eu sei das minúcias da sua vida. Ele está falando da onisciência, eu sei todas as coisas, eu sei do teu choro, da tua lágrima, da tua dor, do teu sofrimento, eu sei da perseguição que você está passando. Eu sei que às vezes você vê parentes teus sofrendo. Eu conheço estas coisas. O segundo sentido é que ele fala: eu conheço por experiência, porque assim como vocês estão sendo perseguidos, eu também fui perseguido. Assim como vocês são caluniados, eu também fui caluniado. Assim como vocês sofreram, eu também sofri. Ele está dizendo: olha, eu conheço o que vocês passam, eu conheço a tribulação de vocês por experiência. Eu já experimentei. A Bíblia
Bíblia diz em Hebreus que nós temos um sumo sacerdote que conhece, ele foi tentado em todas as coisas, ele sofreu todas as coisas por nós. Então Jesus se identifica, sente empatia por aqueles irmãos que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos. Conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Olha, a cidade de Esmirna era uma cidade rica. Nesta época deveria ter por volta de 100 mil habitantes. Era um porto dos mais importantes que tinham. Uma cidade bonita entre as montanhas e o mar. Uma cidade rica, por ser porto, o comércio fluía, as pessoas eram ricas, ricos comerciantes, ricos empresários da época. E Jesus escreve para uma igreja pobre. Eu sei, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Por que eles eram pobres no meio de uma cidade rica? Evidentemente por causa das perseguições que eles estavam sofrendo. Era como na época de Hitler, quando os judeus foram perseguidos. Se você conhece a história da época de Hitler, eu li muitos livros já sobre esta época, de generais, enfim, de pessoas que fizeram massacres terríveis aos judeus. Mas uma das primeiras coisas que começaram a acontecer foi que as janelas dos comércios dos judeus eram marcadas, eram escritas nas janelas judeus. De maneira que as pessoas começavam a evitar de fazer compras naqueles pequenos comércios dos judeus. O segundo passo, a Gestapo, ela começou a identificar os judeus, na época de Hitler, com uma braçadeira amarela, de maneira que as pessoas identificavam que aquele lá é judeu, aquele é judeu, e não compravam nos comércios dos judeus, até que chegou um momento que os comércios foram incendiados e saqueados pelas pessoas. Na verdade, esses irmãos, com certeza, por eles serem cristãos, eles eram colocados de lado, seus comércios estavam lá à beira da falência, muitos perderam os seus comércios, foram tomados, e Jesus fala para eles: olha, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Mas Jesus acrescenta uma coisa: mas tu és rico. Porque às vezes a gente pode ser pobre nesta terra, mas sermos ricos aos olhos de Deus. O contrário da igreja, da última igreja lá de Laodiceia, que Jesus fala: você diz que é rico, mas na verdade você é pobre, miserável, cego, nu. Isso que é pior. Esses não, eles estavam perdendo os seus bens. Você está disposto a perder os seus bens por causa da sua fé, meu querido? Você está disposto a perder bens materiais por causa da sua fé em Cristo? Ou você só serve a Jesus se Ele te der prosperidade? Eu creio na prosperidade. Mas às vezes, em momento de perseguição, cristãos perdem todas as coisas. Cristãos perdem a sua casa. Cristãos perdem os seus familiares. Domiciano levantou desde Nero, a perseguição era tão grande que muitos foram crucificados. Muitos cristãos foram crucificados. Você sabia que imperadores romanos, eles vestiam, às vezes colocavam uma pele de animais em cima dos cristãos e amarravam aquilo e jogavam em areia e soltavam os cães para caçar, achando que eram animais, e os cães despedaçavam os corpos dos cristãos. Sabia que Nero colocava piche nos cristãos e mandava tacar fogo neles? É uma história de Nero passar pelos seus jardins com a sua carruagem, enquanto os cristãos pegavam fogo em vários lugares. Eles davam a vida, perdiam tudo, perdiam seus bens, perdiam o emprego, perdiam o salário. Mas Jesus falou: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico, porque nós podemos ser pobres aos olhos dos homens, mas sermos ricos aos olhos de Deus, e é isto que importa. Ele está falando: quem fala para vocês é o primeiro e o último. Eu estive morto, mas hoje eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Então olha, eu conheço, eu sei do que você está passando. Deus sabe.
Deus sabe do que você está passando, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe das lutas que você tem. Ele jamais desampara aquele que é fiel, Ele não desampara aquele que tem nele o seu primeiro amor, meu amado. É isso que interessa. Será que se passar uma peneira na igreja brasileira, será que se houver uma perseguição tão grande à igreja, que ela vai ser assim numerosa como ela é? Será que ela vai ser assim poderosa como ela é? Será que a maioria dos irmãos vão ficar firmes se houvesse uma perseguição ao ponto de eles verem os seus filhos serem encarcerados e verem seus familiares sendo levados para a morte? Como que eu respondo à perseguição? Jesus mesmo falou no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Ele falou: bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem e vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão diante do vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele está dizendo: olha, quando perseguirem por causa do meu nome, se alegre, se regozije, o teu galardão é grande lá no céu. Na verdade, não é para nós reclamarmos e murmurarmos. É claro, queridos, que ele está falando de perseguição por causa do nome dele. Não está falando de perseguição por causa de ignorância evangélica. Não está falando de perseguição porque às vezes o irmão lá, ele faz coisas erradas e então ele fala: estou sendo perseguido. Não é isso não. Ele está falando de perseguição por causa de ser fiel a Deus. Está falando de perseguição por causa de viver o evangelho verdadeiro, genuíno. E essa igreja estava passando por todas estas coisas. Além de tudo, ele diz o seguinte: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que acontecia? Havia sinagogas na cidade de Esmirna. E os judeus, assim como os fariseus na época de Jesus perseguiram a Jesus, e depois no livro de Atos perseguiram a Paulo, também aqui perseguiam os cristãos. E os judeus denunciavam os cristãos aos romanos, aos soldados romanos, e observavam suas vidas, e os denunciavam, falavam: olha, eles não adoram a César, eles têm cerimônias secretas, eles bebem sangue de Jesus e comem carne, são canibais, eles se beijam, eles se reúnem escondidos, eles não adoram o imperador. E os judeus os acusavam e os entregavam. E Jesus fala que, e a Bíblia diz, Paulo ele fala: nem todo aquele que diz que é judeu, na verdade ele é judeu. O judeu é aquele que obedece e segue os princípios de fé de Abraão. Eu não estou dizendo aqui que os judeus em todas as épocas perseguiram os cristãos, não. Houve muitas épocas que os cristãos perseguiram os judeus, entregaram os judeus e não defenderam os judeus. Sim, portanto, muitas vezes é difícil pregar para um judeu, porque ele fala: é cristão, eu não confio em cristão. Porque muitas vezes na história da igreja, os cristãos perseguiram os judeus. Mas aqui no caso aqui do texto, eles na verdade, esses judeus não temiam a Deus, eram apenas religiosos de fachada. E Jesus ele fala que: olha, eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus ele havia falado lá em João 8,44 para os fariseus que o confrontavam. Ele falou: vocês têm por pai ao diabo, vocês que são mentirosos, falam mentira. O vosso pai, o diabo que foi mentiroso desde o princípio. Jesus falou: vocês têm por pai ao diabo. E ele está dizendo aqui, não da nação não, querido. Ele está dizendo de certas pessoas que traíam os irmãos, que blasfemavam dos irmãos. Na verdade, vocês são sinagoga de Satanás. É isso que ele fala. Agora, a gente às vezes pensa que sempre o Senhor vai falar para nós: olha, está tudo maravilhoso e você não vai sofrer.
Mas às vezes não é isso, queridos. Jesus, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, e algumas vezes nós vamos ter aflições, sim. Às vezes nós vamos chorar mais do que uma noite. Às vezes nós vamos chorar alguns dias. Às vezes nós vamos chorar alguns meses. E às vezes nós vamos ser mortos por causa da nossa fé. Muita gente é morta por causa da sua fé. Às vezes a gente vê hoje lá no Oriente, o Íris e tantas outras organizações que perseguem cristãos. E o ano passado, retrasado, lá apareceu aquelas dezenas de irmãos vestidos de macacão branco, com as mãos para trás, tendo a sua cabeça cortada, simplesmente porque eram cristãos, simplesmente porque falavam que Jesus era o Senhor das suas vidas. Então, a gente aqui não sabe o que é perseguição. Às vezes alguém fala mal da igreja, a gente já se esperneia achando que estamos sendo perseguidos. Mas esses cristãos não. Jesus, ele dá uma palavra para encorajá-los. No versículo 10 ele fala o seguinte: não tenham medo das coisas que vocês têm que sofrer. Não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer ainda. Jesus não está falando para eles: olha, calma minha gente, que está passando, está terminando, vocês não vão sofrer mais, eu estou com vocês. Não, Jesus falou: olha, não tenham medo das coisas que vocês vão passar ainda. Não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que Jesus está falando para eles: olha, não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. Jesus certa vez falou: olha, não tenham medo daquele que mata o teu corpo e não pode fazer mais nada além de matar o teu corpo. Tenha medo sim daquele que além de matar o corpo pode te lançar no inferno. O homem pode matar o teu corpo apenas. Olha, não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. Na verdade o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. E vocês vão ser colocados à prova. Vocês vão ser provados. Vocês vão ter tribulação por 10 dias. Alguns aqui acreditam que esse período, 10 dias, seriam 10 dias mesmo. Outros acreditam que é um período de tempo. Usa 10 dias como um período de tempo. Vocês vão ter tribulação por certo tempo. Na verdade, houveram no Império Romano 10 épocas de grandes perseguições, desde Nero e tantos outros, Marco Antônio e aqui Domiciano. E houveram 10 ondas de grande perseguição durante o Império Romano. Alguns acreditam que Jesus estava referindo-se a isto. Na verdade, alguns anos depois, mais ou menos 50 anos depois desta carta, que o pastor da cidade de Esmirna, que foi Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele nasceu na cidade de Esmirna. Ele foi discípulo do apóstolo João. Ele nasceu por volta do ano 70. E essa carta, quando foi escrita, ele tinha 20 e tantos anos de idade. Policarpo foi pastor da igreja de Esmirna e viveu 86 anos. E quando 50 anos mais ou menos depois desta carta ter sido escrita, o imperador Marco Antônio lançou uma grande perseguição sobre a igreja também e prenderam a Policarpo. E até mesmo o comandante, os historiadores falam que o comandante que prendeu a Policarpo falou para ele: olha, você é velho, você tem 86 anos. O que custa? O que custa? Não vai mudar nada na tua vida se você chegar lá e oferecer incenso a César. Não vai mudar nada se você falar: César é o Senhor. Você continua a tua vida depois. E Policarpo, ele respondeu o seguinte: olha, eu sirvo ao meu Senhor por 86 anos e Ele nunca me fez nenhum mal. Não vai ser agora que eu vou negar o meu Salvador. Na verdade, Policarpo, ele foi queimado, ele foi colocado numa fogueira e foi morto. O seu corpo foi incendiado com 86 anos de idade, isso 50 anos depois. Então, na verdade, Jesus está falando para eles aqui: olha, não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. O diabo já está, eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vocês, para vocês serem colocados à prova. Se você ama a Deus de verdade, se você está disposto a dar a sua vida, vocês vão ter tribulação por um período, vão passar por tribulações na vida de vocês. Seja fiel até a morte,
Se for preciso, morra pela tua fé. A gente gosta demais desse versículo aqui. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu era adolescente. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E a gente fala, oh, que bênção, oh, glória, né? Seja fiel até a morte. A gente vê no carro, Deus é fiel. E a gente não entende o que Jesus estava dizendo para eles aqui. Realmente eles teriam que ser fiéis até a morte, até o seu sangue ser derramado, ou ver o seu corpo ser queimado e morrer no meio das chamas. Ser fiel até a morte. Eu vou dar a você a coroa da vida. Na verdade, a cidade era conhecida como a coroa da Ásia, honrada. Havia ali, na cidade de Esmirna, uma grande arena de esportes. E os corredores ganhavam a coroa. Lá não é coroa que nem de um rei, não, de pérolas. Era um louro, né? Essa coroa feita de folhas. Ela colocada na cabeça. Ela não tinha um valor financeiro. Tinha um valor de honra, que valeu a pena, de que você conquistou a vitória, que você chegou lá, cruzou a linha, que valeu a pena todo esforço, todo treino, todas as horas da sua vida que você dedicou ao esporte para poder ganhar a coroa. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, a coroa que eu tenho para você, na verdade, é a vida, é a vida. É a vida eterna, é a vida depois da morte. Ele está dizendo, isso diz aquele que esteve morto e reviveu, está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está dizendo, olha, você pode morrer, seja fiel até a morte. Ainda que matem você, seja fiel. Você não vai morrer, na verdade, você vai ter uma vida. Eu vou dar a você a vida, a coroa, a vida. Eu vou dar a você uma vida muito melhor depois. Então, fique firme na tua fé. Seja fiel até a morte, eu vou dar a você a coroa da vida. E novamente, como em todas as cartas, elas terminam com uma advertência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso serve para mim, serve para você. Você tem ouvido para ouvir, ouça. O que o Espírito está falando às igrejas, o que o Senhor está falando às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo vai sofrer o dano da segunda morte. A palavra morte significa separação. Pastor, qual que é a primeira morte? A primeira morte é a morte que todos nós vamos passar. É a separação do meu espírito, de quem eu sou de verdade, desse corpo aqui. O meu espírito sai desse corpo, esse corpo morreu, vai ser enterrado, vai apodrecer, vai se decompor, vai se destruir, vai sobrar nada. Os micróbios vão comê-lo na sepultura, os ossos vão desaparecer. Essa é a primeira morte. A segunda morte, Apocalipse fala que Apocalipse 20, 14, Apocalipse 21, 8, está falando sobre o lago de fogo, está falando sobre a segunda morte e a separação final do homem com Deus. Porque até agora, se você está vivo e está me assistindo, você tem a chance de se reconciliar com Deus. Você tem a chance de entregar a vida ao Senhor Jesus. Você tem a chance de ajoelhar-se no teu quarto e falar: Senhor, me perdoa, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, seja o meu Salvador, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar, que Jesus deu a vida por mim, me salva. E o Senhor vai entrar na tua vida e você vai ser salvo. E você vai experimentar a primeira morte. Se Jesus não voltar, você vai morrer como eu vou morrer, como todos vão morrer. E esta é a primeira morte. Ele está dizendo: o vencedor, aquele que perseverar até o fim, ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? A segunda morte é o julgamento final. É o trono branco que vai ser lançado. Aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, onde o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Tem gente que pensa que o inferno é o lugar. O inferno é a casa do diabo. Não, a Bíblia fala que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, seus mensageiros, seus demônios. O inferno vai ser lançado no lago de fogo e ali vai estar separado de Deus para sempre. Esta é a segunda morte.
E Jesus está dizendo aqui, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Agora, quando a gente lê uma carta dessa, tão simples, a menor das cartas, que não há nenhuma palavra de recriminação a esta igreja, porque só era crente em Esmirna quem realmente estivesse disposto a dar a vida. Só era crente em Esmirna aquele que sabia que eu não adorar o imperador, eu vou ser morto. Não tinha aquela história de, não, vamos lá, a gente faz uma adoraçãozinha lá, o que custa, né? Pastor, não seja radical, pastor, o que custa, né? A gente vai lá, acende o incensozinho lá, ali, acende ali no meu coração. Eu não creio nada daquilo, viu, pastor? Não creio, nada disso daí. Eu creio em Jesus só. Mas eu vou ali e tal, dou uma ajoelhada, mas no meu coração não estou ajoelhado. Eu ofereço incenso e sai, e tudo certo. Não, aqueles cristãos não faziam isto. Aqueles cristãos eram radicais. Aqueles cristãos não tinham medo de ser perseguidos por causa da sua fé. Aqueles cristãos não se curvavam diante de outro Deus a não ser o Senhor Jesus. Aqueles cristãos não se curvavam diante do dinheiro, das perdas, daquilo que eles iriam perder. Não, eles eram cristãos de verdade, eles tinham fé no Senhor de verdade. Às vezes eu pergunto, nós vivemos num país livre, nós vivemos em uma cultura livre. Você que é cristão há pouco tempo no Brasil, você nunca viu perseguição. Quando eu me converti há mais de 40 anos atrás, ainda havia um pouco de perseguição aos evangélicos. Quantos pastores foram presos no Brasil por pregar a palavra? Muitos pastores foram presos. Às vezes havia pastores, eu já conversei com vários deles, em que terminava o culto e a polícia já chegava lá para levá-lo, para prendê-lo. E a gente não passa nada disto. Hoje todo mundo fala que é cristão, uma boa parte fala que é cristão no Brasil. Artistas, jogadores de futebol, gente famosa. Igreja, todas as igrejas têm. E a gente é notícia. Alguém fala na televisão, fala, graças a Jesus, a gente já falou aqui, que bom. Ótimo, que bom que fale de Jesus. Mas será que nós estamos dispostos a sermos perseguidos? Se houver uma perseguição firme sobre nós, nós vamos continuar crendo em Deus e crendo que há uma vida muito melhor depois da nossa morte? Será que nós vamos ser fiéis até a morte e vamos morrer? Como Policarpo falou, eu sirvo ao Senhor há 86 anos, Ele nunca me fez mal. Por que agora eu vou falar que eu não o sirvo? Por que agora eu vou negar o meu Senhor? Não, vocês podem me queimar. Quiseram amarrá-lo para que ele resistisse, ele pediu para não ser amarrado, para ser morto, queimado, enquanto as chamas consumiam seu corpo. Há uma história até que diz que as chamas não queimavam e alguém o esfaqueou para que ele morresse. Não sei, mas de qualquer forma, Policarpo é contado na história da igreja como um dos mártires do início da igreja, debaixo da perseguição do imperador Marco Antônio. E nós? E nós? Como é a nossa vida? Você está sendo perseguido, está sofrendo algum? Nesses versículos tem algumas lições para nós. A primeira delas é que Jesus ele está falando que Ele é eterno, que Ele morreu e está vivo pelos séculos dos séculos. E Ele fala para nós, você é eterno também, você não vai passar pela segunda morte. Você é eterno, esta vida aqui é passageira. Você é peregrino, você está de passagem. Aqui não é o seu destino final. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. A partir do capítulo 4 vai falar do céu.
Lá é onde está o nosso tesouro, lá é a nossa pátria. Nós amamos o Brasil, somos brasileiros, amamos esta terra, oramos por essa terra, buscamos ao Senhor, sara a nossa terra, mas nós somos cidadãos celestiais, nós somos seres eternos, a nossa vida não está restrita a 70, 80 anos, nós vamos viver por milhões e bilhões e bilhões e trilhões de anos por toda a eternidade. Então, por que é que eu vou temer a morte agora? Em segundo lugar, ele diz que ele conhece teu sofrimento, ele sabe o que você está passando, ele conhece as tuas lágrimas, a tua dor, a tua fidelidade, ele conhece o que é secreto, conhece o teu coração, conhece a tua vida, conhece o teu andar. O Salmo 139 diz: o Senhor conhece o meu caminhar, o meu sentar, o Senhor conhece os meus pensamentos antes de virem à minha cabeça. O Senhor, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, ainda substância ainda informe. O Senhor conhecia a minha vida, o Senhor conhece as minhas lágrimas, sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe da tua vida, meu querido. Você que perdeu um ente querido esses dias e tem chorado, o Senhor conhece você, o Senhor conhece a sua dor, o seu sofrimento. Ele sofreu também, ele foi injuriado, ele foi espancado, ele sofreu por mim e por você. Ele conhece, ele sabe todas as coisas. Terceira coisa que fala nesse texto é algo que eu preguei muitas vezes, que nenhuma dor é para sempre, e o sofrimento não é para sempre. Ele fala que vocês vão sofrer por um período de 10 dias. É um período. Toda dor um dia acaba. Ainda que seja através da morte que nós tenhamos que passar. Isso não é uma boa mensagem. Pastor, eu não gosto desta mensagem. Gosto da mensagem que o Senhor vai falar, que a gente vai viver. Mas Jesus estava dizendo para ele: seja fiel até a morte. Se for preciso morrer, você morra. Seja fiel, seja fiel. Seja fiel até a morte. Não dura para sempre. A alegria vai vir. Quarto lugar, nada está fora de controle. Ele já sabia o que ia acontecer. O Senhor alertou a igreja. Eis que o diabo está para lançar. O diabo não pega Deus de surpresa, não. O diabo não vai fazendo as coisas sem que Deus permita e Deus saiba. Deus sabe de tudo. O diabo iria perseguir os irmãos e colocá-los à prova. Deus sabia de tudo, todas as coisas. Deus sabe do seu amanhã, Deus sabe das lutas, Deus sabe o que você vai passar, Deus sabe das tristezas que vão vir sobre a tua vida. Ele disse para você: seja fiel até a morte, fique firme, não desanime, não esmoreça, não abaixe a cabeça. Você está sendo atacado, resistir ao diabo. Pedro fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas quantos cristãos morreram? Eu fico pensando às vezes, nós temos uma nova geração de cristãos evangélicos no Brasil que não sabem o que o comunismo fez com a igreja de Cristo no mundo inteiro. Não sabem. Na minha mocidade, quando eu me converti e comecei a ler os livros cristãos, como Ivan, como Contrabandista de Deus, como o livro do Richard Wurmbrand, Torturados por Amor a Cristo, tantas coisas que tantos irmãos e pastores foram massacrados pelo comunismo, pelo ateísmo. Cristãos perseguidos nos países comunistas, na cortina de ferro, cortina de bambu. Eles nem sabem disso daí. Eles ouvem lá na faculdade um professor que fala isso daí como se fosse passeio. Eles não sabem o que a igreja passou. Não sabem. Não sabem das lágrimas de sangue que irmãos derramaram. Eu tinha um amigo meu, que ele foi várias vezes para Albânia, levar bíblias escondidas, porque não podia entrar bíblias nesses países. E ele descia na Europa e o carro, pegava um carro da missão Portas Abertas do irmão André. E o irmão André, quando começou a missão Portas Abertas, é para ajudar esses irmãos nos países comunistas.
e tinha um fundo falso, e eles enchiam de Bíblias, e fechavam aquilo, e iam com o carro, ele e mais uma pessoa, e fala quando chegavam nas fronteiras, e os soldados iam revistar o carro, eles ficavam orando para Deus fechar os olhos deles, porque eles precisavam entrar e levar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas não sabem o que é isto, não sabem o que é ser fiel até a morte, vivem um evangelho de oba-oba, vivem um evangelho de mimimi, vivem um evangelho de que, não, isso não é nada, porque não sabe o que é sofrer, não ver um parente seu ser decapitado. Em quinto lugar, ele diz que vai recompensar aquele que é fiel, ser fiel até a morte, eu vou dar a você a coroa da vida. Em último lugar, aquele que é fiel não vai passar pela segunda morte, mas vai viver para sempre ao lado do Senhor. Esta é a menor carta que tem aqui no livro de Apocalipse, a igreja de Esmirna. Interessante que Roma, eu fui em Roma algumas vezes, em viagem para Israel, que você visita. Quando você vai a Roma, você quer visitar, sabe o que você mais quer visitar em Roma? São as ruínas. Você vai lá e você vê o Arco de Tito, tira foto do Arco de Tito, você vê lá a Via Ápia, você vê colunas soltas, colunas caídas no chão, você vê estradas, pequenas estradas romanas que começam e de repente desaparecem no meio do nada. Você vê ruínas. Aqueles irmãos de Éfeso foram mortos, mas a igreja sobreviveu, a igreja floresceu, a igreja cresceu, está viva até hoje em toda a terra, servindo ao Senhor. Aqueles que achavam que iriam destruir a igreja, não conseguiram destruir a igreja. Na verdade, a igreja continua avançando, e o diabo que trancou as portas para a igreja não avançar, a igreja derrubou as portas do diabo, porque as portas do inferno jamais poderão prevalecer contra a igreja de Cristo. E a igreja continua avançando em todos os lugares. Na China comunista, a igreja, segundo dados, tem mais de 100 milhões de cristãos adorando ao Senhor nas suas casas, em lugares escondidos, adorando ao Senhor e servindo a Deus, porque a igreja de Cristo é invencível. Pode vir perseguição, mas os cristãos verdadeiros vão continuar servindo ao Senhor. E o Senhor falou que vai nos dar a coroa da vida naquele dia, quando comparecermos diante do tribunal de Cristo. Amém. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro.